Vivemos em uma época na história da humanidade onde o silêncio dos justos se tornou ensurdecedor. Enquanto a escuridão avança rapidamente sobre nossa geração, milhões de cristãos professos escolhem o conforto do silêncio em vez da coragem da verdade. Nas igrejas, nas ruas, nas casas, nos locais de trabalho, a voz profética que deveria ecoar como trombeta está sendo sufocada por medo, conveniência e amor próprio. Mas a palavra de Deus deixa cristalino que o silêncio diante do mal não é neutralidade, é cumplicidade. E o preço desse silêncio será cobrado não apenas nesta vida, mas na eternidade. O profeta Ezequiel recebeu uma das comissões mais solenes registradas nas Escrituras. Deus o designou como atalaia sobre a casa de Israel com responsabilidade tremenda que deveria fazer todo crente perder o sono. O Senhor disse: se o atalaia vir a espada e não tocar a trombeta, e o povo não for avisado, e a espada vier e levar uma vida dentre eles, esse tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. Esta não é metáfora poética ou símbolo distante. É declaração literal de que Deus responsabilizará aqueles que viram o perigo vindo e escolheram ficar em silêncio. Entenda o peso dessa responsabilidade que recai sobre cada cristão genuíno hoje. Você foi colocado estrategicamente por Deus neste momento da história, nesta geração específica, neste contexto cultural particular, como atalaia nas muralhas espirituais. Você vê coisas que o mundo cego não consegue ver. Você conhece verdades que multidões nas trevas desconhecem. Você tem acesso à luz da palavra de Deus, enquanto bilhões tropeçam na escuridão. E com esse privilégio vem responsabilidade inescapável. Quando você vê alguém caminhando em direção à destruição eterna e escolhe não avisar, Deus diz que o sangue dessa pessoa será cobrado de suas mãos. Mas hoje, a igreja moderna desenvolveu teologia conveniente do silêncio que nunca existiu no cristianismo bíblico. Dizem que devemos ser amorosos e definem amor como nunca confrontar ou incomodar ninguém. Dizem que devemos ser tolerantes e definem tolerância como aceitar e validar todo estilo de vida. Dizem que devemos construir pontes e definem pontes como comprometer verdades não negociáveis para ganhar aceitação social. Dizem que não devemos julgar, usando Mateus 7 fora de contexto, enquanto ignoram João 7, onde Jesus claramente manda julgar com julgamento justo. Essa versão diluída do cristianismo produz crentes silenciosos, impotentes e irrelevantes. Jesus Cristo não foi silencioso. Ele confrontou os fariseus publicamente, chamando-os de hipócritas, serpentes, raça de víboras, sepulcros caiados cheios de ossos de mortos. Ele virou as mesas dos cambistas no templo com zelo ardente pela casa de Deus. Ele disse à mulher samaritana diretamente que ela estava vivendo em pecado. Ele repreendeu Pedro duramente quando este tentou dissuadi-lo da cruz. Ele advertiu as multidões sobre o inferno com linguagem mais forte e mais frequente do que qualquer pregador moderno ousaria usar. E então ele nos disse: como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Se queremos seguir Jesus, não podemos ser mais silenciosos que ele foi. Os apóstolos também não foram silenciosos. Pedro confrontou os líderes religiosos de sua época, declarando que eles haviam crucificado o Senhor da Glória. Estevão pregou sermão tão confrontador que foi apedrejado até a morte. Paulo enfrentou Pedro publicamente quando este estava agindo com hipocrisia. João Batista repreendeu Herodes por seu adultério e perdeu a cabeça por isso. Os apóstolos foram açoitados, presos, perseguidos e mortos, mas nunca silenciados. Quando ordenados a parar de pregar sobre Jesus, responderam: antes importa obedecer a Deus que aos homens. Eles entendiam que o silêncio diante da verdade é traição ao rei que os comissionou.
A história da igreja está repleta de homens e mulheres que recusaram o silêncio mesmo sob risco de morte. Policarpo foi queimado vivo aos 86 anos porque não se calaria sobre Cristo. Martinho Lutero arriscou tudo ao pregar as 95 teses, declarando: "Aqui estou, não posso fazer outra coisa." John Hus foi queimado na fogueira cantando hinos porque não negaria a verdade. William Tyndale foi estrangulado e queimado por traduzir a Bíblia para o inglês. Dietrich Bonhoeffer foi enforcado pelos nazistas porque não ficou em silêncio diante do mal. Esses heróis da fé entenderam que há coisas piores que morte, e uma delas é viver como covarde silencioso. Mas hoje, cristãos modernos permanecem em silêncio não sob ameaça de morte, mas sob ameaça de desconforto social. Ficamos quietos não porque seremos queimados vivos, mas porque podemos perder seguidores nas redes sociais. Não falamos não porque seremos presos, mas porque podemos ser cancelados ou ridicularizados. Escondemos nossa fé não porque enfrentamos perseguição governamental, mas porque queremos ser aceitos, populares, queridos por todos. Trocamos a aprovação de Deus pela aprovação dos homens, e esse comércio é sempre uma perda catastrófica. O apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas com palavras que deveriam queimar na consciência de todo crente silencioso. Procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Esta é a escolha binária sem meio termo. Você não pode servir a Cristo enquanto prioriza agradar pessoas. Você não pode ser embaixador do reino celestial enquanto busca a aprovação do reino terreno. Toda vez que você escolhe silêncio por medo de desagradar homens, você está escolhendo ser servo deles em vez de servo de Cristo. E aqui está a verdade que muitos não querem ouvir. Seu silêncio não está protegendo você, está condenando você. Jesus foi absolutamente claro. Qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Negar a Cristo não é apenas xingá-lo ou rejeitá-lo verbalmente. É também permanecer em silêncio quando deveria falar. É esconder sua identidade cristã. É deixar de representá-lo quando a oportunidade se apresenta. E Jesus diz que se você o negar aqui, ele te negará lá. Isso deveria aterrorizar todo crente silencioso. Alguns argumentam que devemos ser sábios, estratégicos, escolher nossos momentos cuidadosamente. E há sabedoria nisso quando estamos falando de táticas e timing específicos. Mas muitos usam sabedoria como desculpa para a covardia perpétua. Eles estão sempre esperando o momento perfeito que nunca chega. Sempre planejando falar mais tarde, quando for mais conveniente, quando tiverem mais preparados, quando o clima estiver mais favorável. Mas Eclesiastes nos adverte: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Se você esperar condições perfeitas para falar, você nunca falará. A urgência da hora não permite mais adiamentos estratégicos. Paulo escreveu a Timóteo: prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, a tempo e fora de tempo. Quando for conveniente e quando não for. Quando as pessoas quiserem ouvir e quando não quiserem. Quando for popular e quando for desprezado. A comissão não muda baseada em receptividade da audiência. Não somos chamados a ser meteorologistas espirituais esperando o clima favorável. Somos chamados a ser arautos do Rei, proclamando sua mensagem independente da reação. E a mensagem que devemos proclamar não é nossa opinião pessoal ou preferência política. É o Evangelho eterno de Jesus Cristo. É a verdade de que todos pecaram e carecem da glória de Deus.
é a realidade de que o salário do pecado é morte, é a declaração de que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. É o chamado ao arrependimento e fé. Esta mensagem não muda, não evolui, não se adapta às sensibilidades culturais mutáveis. E esta mensagem deve ser falada claramente, sem diluição, sem desculpas, sem vergonha. Mas muitos cristãos hoje têm vergonha do Evangelho. Eles o consideram ofensivo, exclusivo, intolerante, antiquado. Então eles o reformulam, suavizam as arestas, removem as partes sobre pecado e julgamento e apresentam versão aguada que não salva ninguém. Paulo, antecipando essa tentação, declarou: "Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê." O Evangelho não precisa de nossa ajuda para ser relevante. Não precisa de rebranding, não precisa ser tornado mais palatável. É poder de Deus exatamente como é. Nossa tarefa é proclamá-lo fielmente, não reformulá-lo covardemente. Considere o custo do seu silêncio. Quantas pessoas em sua esfera de influência nunca ouviram o Evangelho porque você teve vergonha de compartilhar? Quantos colegas de trabalho estão caminhando para o inferno porque você não quis arriscar desconforto de conversa espiritual? Quantos familiares morrerão sem Cristo porque você escolheu paz temporária em vez de confrontação amorosa? Quantos amigos passarão a eternidade sem Deus porque você valorizou a amizade deles mais do que valorizou a alma deles? No dia do julgamento, quando você estiver diante de Cristo, como você explicará seu silêncio? A parábola dos talentos ensina lição aterrorizante sobre responsabilidade e prestação de contas. O servo que escondeu seu talento, pensando estar sendo cauteloso e conservador, foi chamado de mau e negligente. Ele não roubou, não desperdiçou, não destruiu o talento. Simplesmente não fez nada com ele. E isso foi suficiente para ser condenado. Da mesma forma, você não precisa ativamente combater o Evangelho para ser considerado infiel. Basta não fazer nada com a verdade que lhe foi confiada. Basta enterrá-la no silêncio e na inação, e isso trará julgamento severo. Há também custo coletivo quando a igreja permanece silenciosa. Quando cristãos param de ser sal e luz, a sociedade apodrece moralmente e se perde nas trevas espirituais. E então, esses mesmos cristãos silenciosos reclamam da decadência cultural, da imoralidade crescente, das leis injustas, do afastamento de Deus. Mas eles são parcialmente responsáveis. Quando o sal perde seu sabor, ele não serve para nada, exceto ser pisado. Quando a luz é escondida sob o alqueire, as trevas prevalecem. A cultura não muda porque o mundo ficou mais perverso. Muda porque a igreja ficou mais silenciosa. E considere este princípio bíblico solene. A responsabilidade aumenta com o conhecimento. Jesus disse: "Aquele servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites, será castigado. A quem muito for dado, muito será pedido." Você que conhece a verdade, que tem acesso à palavra de Deus, que entende o caminho da salvação, você será julgado mais severamente pelo seu silêncio do que aquele que nunca soube. Conhecimento traz responsabilidade. Você não pode mais alegar ignorância. Alguns dizem: "Mas eu não sou chamado para ministério. Eu não sou pastor ou evangelista. Eu sou apenas cristão comum." Essa é má compreensão fundamental da natureza do cristianismo. Todo cristão é ministro. Todo crente é sacerdote no sacerdócio real. Todo seguidor de Jesus recebeu a grande comissão, não apenas clérigos ordenados. Quando Jesus disse: "Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho", ele não estava falando apenas para os 11 apóstolos.
Estava falando para toda a igreja através de todas as gerações. Você foi comissionado, você foi enviado, você tem ministério, queira você reconhecer isso ou não. E seu ministério começa exatamente onde você está. Você não precisa viajar para o exterior como missionário para cumprir seu chamado. Há campo missionário ao seu redor agora mesmo. Seus vizinhos são seu campo missionário. Seus colegas de trabalho são seu campo missionário. Sua família não salva é seu campo missionário. Os caixas no supermercado, os motoristas de aplicativo, as pessoas que você encontra diariamente, todos são oportunidades que Deus soberanamente orquestra para você ser testemunha. A questão não é se você tem chamado, a questão é se você será obediente ao chamado que já recebeu. Mas seríamos desonestos se não reconhecêssemos que falar tem custos reais. Jesus nunca prometeu que seguir ele seria fácil ou confortável. Ele prometeu exatamente o oposto. Ele disse: "No mundo tereis aflições." Ele disse: "Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim." Ele disse: "Sereis odiados por todos por causa do meu nome." Paulo escreveu: "Todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições." Não há cristianismo autêntico sem cruz. Não há discipulado genuíno sem sacrifício. Se sua fé nunca lhe custou nada, questione se você realmente tem fé salvadora. Os custos podem incluir relacionamentos rompidos. Jesus disse que veio trazer divisão, não paz terrena. Ele previu que famílias seriam divididas por causa dele. E isso acontece porque o Evangelho é a espada de dois gumes que separa a luz de trevas. Quando você começa a falar verdade com amor, mas sem compromisso, alguns amarão você por isso, mas outros o rejeitarão. Algumas amizades terminarão, alguns familiares se distanciarão. E isso é doloroso, profundamente doloroso. Mas Jesus pergunta: quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. A lealdade que transcende até os laços familiares mais preciosos. Os custos podem incluir perseguição profissional. Em cultura cada vez mais hostil ao cristianismo bíblico, falar claramente sobre verdade pode custar oportunidades de carreira, promoções ou até empregos. Cristãos estão sendo demitidos por não comprometerem suas convicções. Negócios estão sendo destruídos por se recusarem a validar o que Deus chama de pecado. Estudantes estão sendo expulsos de universidades por sustentarem posições bíblicas, e essa perseguição só aumentará. Mas novamente, Jesus pergunta: que aproveitará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nenhuma carreira, por mais prestigiosa, vale o preço de silenciar a verdade. Os custos podem incluir ridículo e zombaria. Paulo escreveu que a pregação da cruz é loucura para os que perecem. Você será chamado de fanático, fundamentalista, intolerante, ignorante, do lado errado da história. Suas crenças serão ridicularizadas como primitivas e supersticiosas. Você será considerado mente pequena, incapaz de pensamento crítico. A elite cultural, acadêmica e midiática despejará desprezo sobre você. E isso fere, especialmente para aqueles que valorizam respeito intelectual e aceitação social. Mas Pedro nos encoraja: se sois vituperados pelo nome de Cristo, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Mas aqui está a realidade que deve encorajar todo o coração temeroso. Você não está sozinho. O mesmo Espírito Santo que capacitou Pedro a pregar com ousadia no Pentecostes habita em você. O mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos opera em você. O mesmo Deus que fechou a boca dos leões para Daniel está com você. Jesus prometeu: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não nos envia para a batalha e então nos abandona. Ele vai conosco. E quando você abre sua boca para falar a verdade dele, ele promete dar as palavras.
Jesus instruiu seus discípulos: quando vos entregarem, não estejais ansiosos de como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será dado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Esta é promessa extraordinária. Você não precisa ser orador eloquente, não precisa ter todas as respostas teológicas memorizadas, não precisa vencer todo o debate apologético. Você simplesmente precisa estar disposto a abrir sua boca, e Deus promete suprir as palavras. Sua fraqueza se torna palco para a força dele. E há recompensas eternas para aqueles que falam. Jesus disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Imagine esse momento na eternidade, quando Jesus Cristo publicamente reconhece você diante do Pai e de todos os anjos santos, porque você não teve vergonha dele na terra. Daniel profetiza: os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. A glória eterna esperando aqueles que levam outros à justiça através de seu testemunho fiel. Considere também as recompensas presentes que vêm de obediência. A alegria profunda que vem de viver com consciência limpa, sabendo que você foi fiel. A paz que transcende entendimento, quando você sabe que fez o que era certo independentemente das consequências. A satisfação espiritual, quando você vê Deus usar suas palavras para tocar corações. E, ocasionalmente, há privilégio inexprimível de ver alguém vir a Cristo através do seu testemunho. Pouquíssimas coisas na vida se comparam à alegria de saber que você foi instrumento de Deus para a salvação eterna de alguém. Então, como começamos a quebrar o silêncio? Primeiro, reconheça onde você tem sido covarde e confesse isso como pecado. Não minimize, não justifique, não racionalize. Chame pelo nome certo: covardia. E covardia é pecado que precisa ser confessado e abandonado. João escreve em Apocalipse que os covardes estão listados primeiro entre aqueles que terão parte no lago de fogo. Isso deveria nos acordar. Peça a Deus perdão pelo seu silêncio e pela graça para ser corajoso daqui em diante. Segundo, comece pequeno, mas comece. Se você nunca falou de Cristo para ninguém, não tente começar pregando na esquina. Comece compartilhando seu testemunho com um amigo próximo. Comece postando algo claramente cristão nas suas redes sociais. Comece convidando alguém para a igreja. Comece orando por oportunidades e estando atento quando elas aparecerem. O importante é quebrar o padrão de silêncio. Uma vez que você dá o primeiro passo de fé, o segundo fica mais fácil. E quanto mais você fala, mais natural se torna. Terceiro, prepare-se. Pedro instrui: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o com mansidão e temor. Estude a palavra, conheça os fundamentos da sua fé, esteja pronto para dar respostas, mas não espere até sentir que está 100% preparado, porque esse dia nunca chegará. Prepare-se enquanto também age com o conhecimento que já tem. Deus pode usar até testemunho imperfeito quando vem de coração sincero. Quarto, dependa do Espírito Santo. Antes de falar, ore. Peça sabedoria, coragem, as palavras certas. Peça que o Espírito vá adiante preparando corações. Peça que Ele fale através de você. E então confie que Ele fará. Não confie na sua eloquência, na sua argumentação, na sua persuasão. Confie no poder convencedor do Espírito Santo trabalhando através da verdade proclamada. Sua responsabilidade é falar. A responsabilidade dele é convencer. Não confunda os dois papéis. Quinto, fale a verdade em amor. Paulo nos instrui: seguindo a verdade em amor. Verdade sem amor é dureza. Amor sem verdade é sentimentalismo. Precisamos de ambos em equilíbrio bíblico. Você pode falar verdade mais dura com amor genuíno.
Mas você também pode falar com falso amor, enquanto retém verdade necessária. Amor verdadeiro diz a verdade, mesmo quando é difícil. Amor verdadeiro se importa mais com o bem eterno da pessoa do que com o conforto temporário. Amor verdadeiro arrisca ofender momentaneamente para salvar eternamente. E lembre-se de que os resultados não são sua responsabilidade. Você é chamado para ser fiel, não para ser bem-sucedido segundo métricas humanas. Não é sua tarefa converter ninguém. Isso é obra do Espírito Santo. Sua tarefa é plantar e regar. Deus dá o crescimento. Às vezes você verá frutos imediatos, mais frequentemente você não verá. Você pode plantar sementes que só germinarão anos depois, talvez depois que você já morreu. Mas toda palavra fiel falada em nome de Jesus terá impacto eterno de alguma forma. Nada é desperdiçado no reino de Deus. A hora específica na história, quando o silêncio se torna especialmente culpável. Quando a escuridão é tão densa, quando o mal é tão flagrante, quando a verdade está sob ataque tão direto, permanecer em silêncio é aliar-se com as trevas. Edmund Burke disse: para que o mal triunfe, basta que os homens bons não façam nada. Vivemos em tal hora, e a pergunta para cada um de nós é: o que você fará? Continuará no silêncio confortável ou encontrará coragem para falar? O tempo está se esgotando. Jesus está voltando. A janela de oportunidade para alcançar os perdidos está se fechando. Toda pessoa que você conhece que não tem Cristo está a um batimento cardíaco da eternidade sem Deus. E você tem a mensagem que pode salvá-los. Como você pode ficar em silêncio? Como você pode comer, dormir, trabalhar, se divertir, vivendo vida normal, enquanto pessoas ao seu redor caminham para julgamento eterno? O peso dessa realidade deveria quebrantar nossos corações e nos mover à ação. Bonhoeffer escreveu: silêncio diante do mal é próprio do mal. Não falar é falar. Não agir é agir. Você não pode ser neutro. Seu silêncio não é neutralidade, é posicionamento. Quando você se cala diante do erro, você está tacitamente concordando com ele. Quando você não defende a verdade, você está deixando a mentira prevalecer. Não há zona desmilitarizada nesta guerra espiritual. Você está de um lado ou do outro. E seu silêncio revela de que lado você realmente está. Então hoje, agora, neste momento, faça escolha. Escolha quebrar o silêncio. Escolha ser voz profética em geração que desesperadamente precisa ouvir verdade. Escolha representar Cristo com ousadia em mundo que o rejeita. Escolha pagar o preço do discipulado autêntico. Porque o preço do silêncio é infinitamente maior que o preço de falar. O silêncio custa almas, custa eternidades, custa sua própria integridade espiritual. E no final, custará recompensas eternas e potencialmente sua própria salvação se revelar que sua fé nunca foi real. Que Deus nos dê graça para sermos fiéis, que Ele nos encha com seu Espírito, que Ele nos dê coragem para falar quando cada fibra da nossa carne quer ficar em silêncio, que possamos ouvir no último dia aquelas palavras que todo cristão anseia: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E que nunca tenhamos que enfrentar o horror de ter nosso silêncio cobrado quando estivermos diante do tribunal de Cristo. O tempo de falar é agora. A hora é urgente. Que nossa geração não seja lembrada como aquela que teve a verdade, mas não teve coragem para proclamá-la.